Jesus vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Jesus vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue lá da cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Jesus manda tem que estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue lá na cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Saudações, irmão Luiz, que está aqui presente, saudações aos irmãos da internet. Amém. Aonde esta palavra for, estou iniciando mais uma live, um culto live aqui, da outra porção agora. Eu, para quem não me conhece, me chamo pastor César Leal e mando saudações a todos e que Deus abençoe cada um em seus lares, que todos sejam bem-vindos, inimigos, amigos, todas as pessoas que quiserem ouvir da palavra de Deus conforme o chamado de Deus me foi feito para pregar para todos. Então sejam todos bem-vindos, até mesmo os críticos, que Deus possa abençoá-los e fazer com que saiam desta reunião ou desta live sem criticarem. Mas, se assim o desejarem, que Deus os tenha como quiser. Que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar hoje falando, irmãos, sobre o primeiro selo que nós começamos a semana passada. E aí não deu para terminar, nós fomos até o parágrafo, deixe-me ver, 44, 46. E ali nós paramos, né? Então hoje nós vamos ver se terminamos essa parte do primeiro selo, profetizando novamente, porque o primeiro selo tem muitas revelações do irmão Branham ali importantes, revelações essas que já foram profetizadas outra vez pelo pastor Osmar Rodrigues Costa também, que é o primeiro adicional ali, que cumpre o parágrafo 43 da mensagem ou da pregação do irmão William Marion Branham, Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, que vai do parágrafo 42 ao 44. E nós estamos aqui, eu estou aqui pregando para os irmãos a outra porção agora. Então, irmãos, passamos uma semana abençoada por Deus, Deus tem nos dirigido em todas as coisas, sabemos que neste mundo somos todos perseguidos pelo inimigo, não é verdade, irmão Luiz? Temos nossas lutas diárias. E quando a gente prega o Evangelho, irmãos, é muito pior ainda. O inimigo, ele cai em cima da gente, tentando trazer desânimo, tristeza, tentando colocar atrapalhos durante o dia, né? E empecilhos para que nós não continuemos na caminhada do Evangelho, na caminhada da noiva do Senhor, a esposa do Senhor Jesus Cristo, que hoje nós estamos aqui profetizando outra vez, mas o ministério da esposa do Senhor. A era de Laodiceia terminou com o irmão William Marion Branham, assim que ele partiu. Então, ali começou o ministério da esposa. E esta evangelização, amados irmãos, passou dos Estados Unidos, onde a coluna estava, a coluna de fogo, estava ali profetizando com o irmão William Marion Branham.
porque Deus ele vai sempre na mensagem de um homem só. E é aquele homem que a coluna de fogo acompanha. Então, quando esta coluna de fogo veio para o Brasil, ela acompanhou aquele mensageiro apóstolo que veio trazer a mensagem do irmão William Marion Branham para o Brasil. Então vejam, irmãos, que esse profetizando outra vez, ou profetizes outra vez, Apocalipse 10, do 8 ao 11, ele já iniciou também no tempo do irmão Arthur Russell Martin, porque o irmão Arthur Russell Martin tinha que trazer a mensagem para o Brasil. E trazendo a mensagem para o Brasil, o que ele estava fazendo? Estava profetizando outra vez a mesma mensagem que Branham já havia profetizado e pregado para nós. E como nós cremos no que o irmão Branham falou, ele mesmo disse: esta é a última mensagem e é a verdadeira mensagem, é a única, a verdadeira palavra do tempo dele. Porém, nós somos após irmão Branham. Vejam que fomos alcançados depois que irmão Branham partiu. Então, o Brasil veio com a palavra com o irmão Arthur Russell Martin e sua esposa Lorene Halley Martin. E então vieram aqui para o Brasil, trouxeram esta palavra para nós. E desta palavra, então, ali teve o pastor Joaquim Gonçalves Silva. E ele, então, continuou aquela palavra que irmão Martin já estava pregando com as mensagens do profeta irmão William Marion Branham. Assim, pastor Joaquim Gonçalves Silva converteu-se à mensagem e à mensagem do profeta através do irmão Arthur Russell Martin. Todos tiveram suas importâncias no trabalho do ministério da igreja da noiva do Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos aqui, passamos pela primeira e segunda etapas da evangelização desta mensagem de irmão Branham aqui para o Brasil, para as nações ao redor do Brasil. Então estamos outra vez aqui agora profetizando novamente, continuando com os adicionais que viriam após Branham partir, profetizado por ele. Então, irmãos, foi irmão pastor Osmar Rodrigues Costa, ao qual nós atribuímos que foi este adicional após Branham. Ele profetizou esta mensagem outra vez. O que é profetizar outra vez? É simplesmente falar novamente a mensagem que o irmão Branham já havia pregado, com algumas coisinhas a mais, no sentido de explicar ela, coisas que nós não entendíamos bem. Naquele tempo que ficou ali, passados, da evangelização da mensagem até aproximadamente meados do ano 2000, 98, 97, 98, 99, do ano 2000 para cá. Então é dito que do ano 2000 para cá, sim, o pastor Osmar estava profetizando e falando para nós que esta mensagem então foi profetizada outra vez. E pastor Osmar Rodrigues Costa foi recolhido por Deus em 9 de janeiro de 2024. Vejam que já se passou mais de um ano desde o falecimento dele. E de lá para cá, então, todas as coisas modificaram. Pastores se dividiram. Houve acontecimentos que hoje a mensagem está assim. Algum grupo para lá e outro grupo para cá. Mas isto não agrada ao Senhor. Porém, era plano de Deus que isto ficasse assim, para que agora o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, viesse na outra porção agora, pregar para reunir esta noiva que tem que ser reunida para o arrebatamento. Porque lá em Franca, que era uma mensagem mundial que veio dos Estados Unidos e terminou em Franca, profetizando outra vez, com o pastor Osmar Rodrigues Costa, falando para nós novamente a mensagem de quem creu nele, né? Este homem era para ser ouvido por todos da mensagem de Branham. Não importa quais tabernáculos fossem. Mas Deus estava trabalhando com ele ali. Porque a coluna de fogo só trabalha com um homem só. E a mensagem continua através de um homem só. E ela continuou, então, com o irmão Arthur Russell Martin.
Do irmão Martim, seu Martim, ele partiu, ainda ficou um tempo após com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, mas ali já estava terminando aquele tempo também de Goiânia, onde era a sede ali, e continua sendo a sede, acredito, do Tabernáculo da Fé, pastor Joaquim Gonçalves Silva. Porém, com mudanças, irmãos, essas mudanças, somente o eleito verdadeiro, a noiva verdadeira, as virgens prudentes perceberão, ou perceberam desde o tempo do pastor Osmar Rodrigues Costa. Pastor Osmar Rodrigues Costa foi retirado fora de Goiânia, justamente porque era plano de Deus dele pregar esta mensagem. E a coluna de fogo estava ali com ele. A coluna de fogo estava ajudando ele. Seja profeta, não seja profeta, mas havia o propósito de Deus. E quando Deus tem um propósito, então Deus está naquele propósito. E Deus estava no propósito do pastor Osmar. Porém, como o homem não é perfeito, nós todos não somos perfeitos, temos que tentar chegar a uma perfeição. Porém, Deus disse, o meu lugar a ninguém eu darei. Então é por isso que Deus permite que nós tenhamos imperfeições. Nós não podemos chegar a ser como Deus ou maior que Deus. Este lugar é dele. É logicamente que nós vamos ter imperfeições, sempre. Até mesmo os anjos não são tão perfeitos. Eles estão mais próximos do Pai que os criou para nos ajudar, para ministrar a nosso favor, a favor do céu e a favor de Deus, ali ajudando a Deus. Estes são os anjos não caídos. Porém, existe a parte rebelde dos anjos caídos que fazem a obra do engano aqui no mundo, na terra. E estes, então, sabemos que quando Satanás caiu ali no Éden, ele logo foi ali transgredindo todas as coisas e transgrediu a Eva. Então, irmãos, só para dar uma pequena explanação de que hoje nós chegamos, então, na mensagem após Branham, com o segundo adicional, a outra porção agora, que cumpre no parágrafo 44 da mesma mensagem, Espírito da Verdade. Para quem crê. Quem não crê, ficará crendo da maneira que quiser. Eu ficarei crendo no chamado que Deus me fez. Então, eu apenas estou cumprindo, irmãos, aquela minha parte de responder este chamado. Eu não tinha intenção de responder chamado nenhum. Eu simplesmente sou um ser humano como qualquer outro. Mas, desde que tive aquele chamado, não respondi imediatamente no ano de 1994. Fiquei esperando passar um tempo, porque tive minhas dúvidas, mas Deus, com o passar do tempo, foi respondendo todas as dúvidas. Isso não me faz, irmãos, ser maior do que ninguém, nem menor também. Nós estamos todos no mesmo nível, apenas com ofícios diferentes, dentro daquele corpo do Senhor Jesus Cristo, em ordem para nós alcançarmos o arrebatamento e alcançarmos a salvação da vida eterna que Jesus Cristo prometeu para nós, com a igreja dele aqui no mundo, a sua noiva. A quem é dado a promessa do arrebatamento? Ela é dada às virgens prudentes, à noiva, não às virgens nécias. Aqueles que não são noiva ficarão aqui passando a tribulação. Ou, podemos dizer hoje, esposa do Senhor, já casada em 1963, ali, debaixo da nuvem que apareceu no Cânion Sabino, e aonde irmão Branham foi elevado pelo anjo que veio buscar, e levaram ele, foi elevado até dentro da nuvem, recebeu as revelações dos selos, que seriam as revelações dos trovões, que João ouviu lá na ilha de Patmos, quando Deus apareceu a ele em visão. Ele ouviu aquelas vozes e ele ia escrever, e Deus disse a ele: não escrevas o que vês, sela, encerra. Deixa assim, como se Deus estivesse dizendo: não é para você revelar agora, João. Isto é para o futuro. Só que na mensagem que o pastor Osmar Rodrigues Costa pregaram uma mensagem de João.
talvez possa ser um ministério de João, mas, segundo a profecia que o irmão Branham deixou na mensagem Espírito da Verdade, nós vemos que isto é um ministério após Branham, com o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha do parágrafo 43. Por isso nós seguimos a pessoa estranha, não a mensagem de João. Nós seguimos a mensagem estranha, da pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa, que pregou explicando aquilo que João ouviu e tal, lá na ilha de Patmos, as vozes que ele ouviu, e que irmão Branham já havia deixado todo revelado ali nos selos, né? Porque perguntaram para o irmão Branham o que são as revelações dos trovões. E o irmão Branham, então ele disse, são as revelações contidas nos 7 selos. Então hoje nós estamos lendo um pouquinho do primeiro selo para nós continuarmos. Vamos fazer uma breve oração e vamos adorar a Deus com as nossas ofertas também. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero agradecer por estarmos aqui. Peço que Tu ilumine os pensamentos das pessoas que vão ouvir esta palavra e que possa ajudar eles a entenderem melhor esta palavra deste último tempo, que é a outra porção agora, que está ali profetizando novamente e outra vez, continuando Apocalipse 10:11, em todas as nações. E ali nós estamos profetizando, estou profetizando a mesma mensagem de Branham, sem aumentar, sem diminuir. E com as coisas que o pastor Osmar Rodrigues Costa também já deixou explicado para nós. Mas algumas coisas têm que ser entendidas na mente do povo um pouquinho diferente. Então que Deus clareie isso em vossas mentes, irmãos, para que possamos todos nós estarmos unidos em um só corpo, em uma só vontade de Deus e uma só doutrina. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abençoar, vamos orar a Deus com nossas ofertas e nossos dízimos. Vamos orar também, vou orar pelos dizimistas também. Pai Celestial, abençoa agora os dizimistas aqui desta obra. Se tiver alguém no mundo que quiser ser dizimista, abençoe esta pessoa, toque no coração, para que possa ajudar esta obra a ir em frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada um receba o dobro daquilo que está aqui ofertando para nós aqui, para a minha pessoa e para este ministério da outra porção agora. Que assim seja. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Então, irmãos, vou continuar aqui. Quero ler um pedacinho da palavra antes aqui no Salmo 119, no verso 1 a 3, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Bendita seja a palavra do Senhor. Então aqui, deixa eu buscar aqui no Busca, irmãos, que eu vou ler do Busca, que eu já verifiquei também com ali as revelações dos selos, não tem diferença nenhuma do que está ali traduzido para o Busca de Goiânia. Se tiver uma mínima que outra palavra. Nós paramos no parágrafo 49 e eu vou recordar um pouquinho antes para até entender do 49 para frente. Então, o irmão Branham diz aqui no primeiro selo que foi... deixa eu até dizer, irmãos, hoje é dia 2 de novembro de 2025, para ficar gravado, né, a data na nossa live. Estamos fazendo a segunda parte. Então, aqui no primeiro selo, parágrafo 45, o irmão Branham fala o seguinte: se estivéssemos falando sobre este tipo de livro, seria como colocar uma tira de lado a lado dele. 7 tiras. Aqui diz assim, o irmão Branham mostra um livro como ilustração. Né? Ele mostra um livro como ilustração. Mas não é este tipo de livro. Ele quis dizer assim, não é este tipo de livro, assim,
como um livreto desses da mensagem. Aqui o irmão Branham explica, é um pergaminho. E então, quando o pergaminho é desenrolado, isso é 1. Então, o número do 2 encontra-se no pergaminho. E bem aqui diz o que ele é, mas é um mistério. Mas ainda assim, nós temos procurado desvendá-lo. Mas lembre-se, o livro está selado e o livro é o livro de mistério, de revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Veja, um livro de revelações. E agora você sabe, no decorrer da era, o homem tem procurado desvendar e tentado entrar nisso. Todos temos. Agora aqui, irmãos, vou começar do 49 em diante. Tem alguns que eu vou pular, alguns parágrafos que não são assim, tão importantes, para que essa mensagem não fique tão comprida como ela está pregada pelo irmão Branham, porque ela é uma mensagem que tem muitos parágrafos, tem mais de 400 parágrafos. Então vamos ler aqui. Eu lhe disse: só um pouquinho, nós tem uma coisa errada aqui. Ele esteve na ilha de Patmos. Aqui, irmão Branham está falando do apóstolo João. Ele esteve na ilha de Patmos porque tentou colocar a palavra de Deus em forma de livro e foi exilado ali pelo governo romano. Vejam bem o motivo que o apóstolo João foi levado lá para aquela ilha de Patmos. Ele queria escrever aquilo em pergaminhos, né, ou em forma de livro. O irmão Branham está dizendo aqui em forma de livro. Interessante, né? Que já não é pergaminhos. E então ali ele foi exilado pelo governo romano. Vocês vejam, irmãos, como a igreja romana, infelizmente, está sempre por trás daquelas coisas que prejudicam a palavra de Deus. Ao invés de pregar a verdade de Deus, eles prejudicam, não querendo que fale a verdade da palavra. E isso então fizeram para o apóstolo João. E ali está o motivo que ele foi levado então para a ilha de Patmos. Está dizendo para nós aqui o irmão Branham. E estava na ilha no dia do Senhor, e ele ouviu detrás de si uma voz de muitas águas, e voltou-se para ver, e viu 7 castiçais de ouro, e lá se encontrava o Filho de Deus entre eles, nessa ocasião. E então o livro é uma revelação. Assim, uma revelação é algo que é dado a conhecer quanto a alguma coisa que foi revelada. E agora anote de modo que não se esqueça. Está fechado até os últimos tempos. Está vendo? Hoje, para nós, já não está mais fechado, irmãos. Hoje, isto foi aberto para nós, cumprindo ali após 1963, quando então o irmão Branham foi elevado na nuvem sobrenatural, que apareceu sobre o cânion Sabino, em 28 de fevereiro de 63. E ali o anjo forte, que era o Senhor Jesus Cristo mesmo, revelou os mistérios para ele e entregou o livrinho aberto. E então ele desce da nuvem com o livrinho aberto na mão. Entenderam, irmãos? Então ele vem com as revelações para ele. E agora anote de modo que não se esqueça. Está fechado até os últimos tempos. Está vendo? Então isso hoje já está aberto, irmãos. Estamos nos últimos tempos. O mistério inteiro dele está fechado, ou estava fechado, né, para os nossos dias. Até os últimos tempos encontramos isso na Escritura aqui. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são abertos. E quando os selos são completamente abertos, o tempo de redenção terminou. Aqui está, irmão. Porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar os seus direitos. Estão vendo, irmão, o que o irmão Branham está falando aqui? Então é aquilo que o pastor Osmar explicou para nós. O tempo da intercessão e da graça terminou quando os selos foram revelados, abertos e revelados. Então ali terminou o tempo de redenção e o tempo da graça. O que nós podemos dizer sobre isso?
que hoje nós não vivemos mais no tempo da graça. Nós estamos no tempo do juízo, desde 28 de fevereiro de 1963, quando foi revelado os selos, ali terminou o tempo da graça. Deus estava no tempo de juízo, tendo misericórdia ainda das pessoas, mas não mais graça. Era a misericórdia de Deus atuando. E até hoje, o que atua sobre nós não é mais graça, e sim misericórdia. A misericórdia de Deus está atuando em nós até hoje. E é por misericórdia de Deus que Deus deixou o irmão Branham profetizar esta mensagem, o Espírito da Verdade. Ele teve misericórdia. Então ele sabia que após Branham, teria pessoas que ouviriam dessa pregação de Branham da boca de outros pastores, de outros que pregariam esta mensagem. E alguns se converteriam a ela. Entenderam, irmãos? Foi isso que aconteceu. Então, nós estamos hoje debaixo da misericórdia do Senhor, e é misericórdia para nós a salvação. Foi misericórdia para mim o dia que Deus, então, me encaminhou a esta mensagem, para mim conhecer a mensagem de Branham, a qual não conhecia. Foi misericórdia para você que está ouvindo ou que conhece a mensagem de Branham. Tudo foi misericórdia e é misericórdia do Senhor. Nós estamos sempre debaixo da misericórdia, porque o tempo de redenção havia terminado. Está aqui, irmão Branham dizendo: quando os selos são completamente abertos, o tempo da redenção terminou. Parágrafo 51 da mensagem no primeiro selo. Porque o Cordeiro deixou a posição de intercessão para vir tomar seus direitos. Ele era um mediador. Ele era um mediador. Vejam o que ele falou aqui. Ele era. Hoje ele não é mais mediador. Hoje ele é misericordioso. Nesse meio tempo, mas quando a verdadeira revelação ocorre sobre os selos, à medida que eles começam a se abrir, o Cordeiro vai saindo do santuário. Aquele santuário, aquele sangue que ele derramou sobre nós, aquilo é o santuário. A morte de Cristo. Isso é de acordo com a palavra. Lemos isso na noite passada. Ele veio do meio e tomou o livro, de modo que ele não é mais mediador. Olha o que o irmão Branham está dizendo para nós aqui, irmãos. Ele não é mais mediador. Desde aquela época em que os selos foram revelados ao irmão William Marion Branham. Então vamos ver, continuando. Porque até o chamaram de leão. E esse é rei. E ele não é mediador então. O que ele é então, como o pastor Osmar explicou para nós. Agora ele é leão. Quando ele sai do trono de mediação, ele deixa o santuário. E ele era cordeiro que deu a vida por nós, derramou seu sangue por nós no madeiro. Mas aí ele saiu. E agora, então, ele é leão, juiz sobre as nações. É rei e juiz. Este é o Senhor Jesus Cristo. E também, irmão Branham profetizou não, explicou, mostrou, revelou para nós que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele já havia, então, ressuscitado com o seu novo nome. Só que esse novo nome não foi dado a conhecer naquela época. Na época da ressurreição dele. Mas ali ele já era chamado com o novo nome, ou tinha o novo nome sobre ele. Era o novo nome de vitória sobre a morte. E então ali, de cordeiro passou a ser leão, aquele que agora é o juiz das nações. Por isso que vocês veem, irmãos, mais daquela época para frente, juízo sobre as nações. Vejam, eu estava falando há pouco, hoje, antes do culto aqui, com o irmão Luiz Fontaniva, sobre aquela parte que nós conversamos, Luiz, que era sobre o que ali? Eu não lembro. Fui falar agora e me fugiu, irmãos, o que era da cabeça. Mas era sobre a lei do retorno. A lei do retorno. Então, a lei do retorno, irmãos, ela existe e ela vem para todos. Estamos vivendo numa época, irmãos, em que a lei do retorno está pegando agora todos aqueles malignos que fizeram as maldades no Brasil
e que hoje estão relacionados com o tráfico de drogas ali, e que estão sendo mostrados na internet, lá no Rio de Janeiro. Os irmãos devem ter visto as notícias das guerras, que os Estados Unidos está ali ajudando com o presidente Trump também a eliminar com aquelas coisas dos tráficos de drogas e coisas desse sentido, pelas notícias atuais que temos na nossa época hoje. Então vejam, irmãos, no tempo da Segunda Guerra Mundial ali, com Eichmann e aqueles anjos, que o irmão Branham falou que eram os anjos aqueles que viriam para trazer juízo também ali sobre as pessoas daquela época e perseguir aquelas pessoas ali no tempo do Holocausto, como foi o Hitler que perseguiu ali. Todos eles, se vocês analisarem, tiveram suas leis de retorno sobre eles. Eles fizeram, o Hitler perseguiu os judeus e tal, fez sua perseguição, mas antes dele morrer, a lei do retorno veio sobre ele. E ele, então, não acabou bem, perdeu a guerra, e vieram os aliados. E aí é parte da história, e você sabe o que aconteceram. Hitler, então, perdeu a guerra. O que era aquilo? Era a lei do retorno voltando sobre ele e castigando ele do que ele merecia, pois ele fez mal. Agora ele retornou o mal a ele. E assim foi com aqueles outros, Eichmann e aquele da Itália, como é que é o nome? Mussolini, né? Que o Mussolini até... o Luiz, ele viu um vídeo, e eu também vi esse videozinho, que fala que ele foi morto numa praça, né? Como é que foi a morte dele, irmão? Ele foi praça da cidade de Milão. Mas como é que foi a morte dele? Eu não me lembro. Também não lembro. Não lembro. Senão não estou muito bem da cabeça, né, irmãos? A idade já está pegando. Então vejam, irmãos, o que acontece no final da vida dessas pessoas antes de morrerem? A lei do retorno os pega. Não há um que escape. Pode notar, irmãos, a mesma coisa está acontecendo agora no nosso país, no Brasil, e lá na Venezuela aconteceu com Maduro. Há umas notícias que mataram Maduro. Eu ainda não tenho certeza disso. Eu quero ver para crer. Mas quando a notícia é boa, em certa parte para nós do povo, a gente fica até desconfiado que pode ser um fake news, né, irmãos? Mas a verdade mesmo é que está acontecendo. E o Senhor Jesus Cristo está por trás de tudo isso, irmãos. É Ele que move todas estas coisas que estão acontecendo diante de nossos olhos. Ele está movendo a limpeza da Venezuela. Ele está movendo a limpeza do Brasil. Ele está movendo tudo. É Ele que move a limpeza em todos os lugares, irmãos. É Ele que faz, é Ele que manda e desmanda. Por quê? Porque Ele saiu do trono já em 63. Ele é leão, Ele é juiz das nações. Então os homens pensam que podem fazer o que quiserem aqui, mas a Bíblia está se cumprindo todos os dias. E ela se cumprindo todos os dias, eles parecem que não enxergam os juízos de Deus que estão vindo todos os dias sobre a cabeça deles, esses incrédulos, as pessoas que são incrédulas na palavra de Deus. E mesmo os incrédulos, eles sabem que lá no fundo, eles sabem que a palavra de Deus está se cumprindo todos os dias. E nós temos visto isso. Então, irmãos, isso foi só para dar um pouquinho de exemplo sobre a lei do retorno. Ela vem sobre todos nós. Não pense, irmão, se você faz o bem, então você receberá o bem, e ainda nesta vida. Mas se você faz uma coisa maligna ou mal para um outro irmão, ou para qualquer pessoa que seja, mesmo que não sejam pessoas ali crentes na Bíblia, sejam quem for, a lei do retorno está sobre toda criatura que Deus criou neste mundo. Só não sei se está sobre os animais. Os animais não têm isto, irmãos. Isto é sobre o ser humano. Porque o ser humano é o animal, aquele racional, que tem inteligência, pensa e sabe a diferença entre o bem e o mal. Então nós sabemos escolher o que nós queremos, o caminho que queremos andar. Ou o bem, ou o mal. Ou Jesus, ou o diabo, que é o caminho do mal. Continuando o parágrafo 52. Contudo, os atores destes selos começam na primeira era da igreja. Agora lembre-se assim, vocês entenderão bem a base disso. Se puder,
usou tanto quanto possível. Os atores, vou dizer assim, ator é um homem que muda de máscaras, estão vendo? E neste ato, esta noite, veremos que é Satanás mudando de máscara. E todos os atores, Cristo fazendo o papel que ele fez quando de espírito se tornou homem. Ele somente vestiu a vestimenta de um ator, carne humana, desceu na forma de homem para ser um parente redentor. Agora vejam, é só em forma de ator. Essa é a razão porque eles estão todos em parábolas. E da maneira que estão aqui, como bestas, animais, assim por diante. É uma representação, estes atores começaram na primeira era da igreja, porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Agora vocês entendem? A congregação responde amém. Muito bem, estão vendo? Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Então, no decorrer destas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo é para apanhar estes mistérios perdidos e entregar à igreja. Estão vendo? Agora notaremos isto. Vejam, irmãos, conforme eu leio para vocês aqui a mensagem do irmão Branham, vocês estão tendo na mente de vocês, eu tenho certeza que estou sentindo isso agora, até mesmo na mente do irmão Luiz, que está aqui comigo, uma clareza maior desta mensagem do irmão Branham. Não é verdade? Você está compreendendo mais agora esta explanação. Pastor Osmar Rodrigues Costa fez isto no seu dia, pregando a palavra para nós e explicando novamente a palavra do irmão Branham. Mas a mesma coisa agora continua até o arrebatamento, com esta outra porção agora. Então veja, irmãos, fica claro, eu leio e tenho certeza que o Espírito Santo está clareando a mente de vocês, conforme o irmão Branham mesmo está falando aqui através do meu corpo e da minha boca. Você está me ouvindo, eu leio, e você está recebendo aí a revelação que o irmão Branham deu para nós, que a revelação é dele, mas Deus está abrindo o seu entendimento. É ou não é verdade? É verdade ou não é, irmão Luiz? Tenho certeza que você está sendo mais clareado agora neste culto do que antes mesmo do culto. Não é verdade, irmão? Até mesmo eu que estou lendo ela, estou tendo clareza do que eu mesmo estou lendo, irmão. Porque aqui é o Espírito Santo, a coluna de fogo clareando para nós aqui. E daqui ela vai para você aí na internet, vai para o mundo todo. E você se alegra. Tenho certeza que você alegra a sua alma com esta palavra. Vamos continuar. Então vamos. Mas naquele tempo, parágrafo 57, não foi revelado em seu verdadeiro estado. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam lá e eles viram coisas, aconteceram da maneira que João viu aqui. Agora ele disse, eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disto, há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Agora, o que ele era, eles não sabiam, mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado depois do Cordeiro deixar o trono do Pai de sua intercessão como parente redentor. Vou deixar escapar uma coisinha aqui, o irmão Branham falando. Agora, se alguém adquirir estas fitas, o irmão Branham falando aqui, pontinhos, qualquer um pode falar o que quiser. Ele tem direito a qualquer coisa de sua convicção. Mas vocês sabem, se um ministro não quiser isto entre o seu povo, então diga-lhes para não as adquirirem. Mas eu, pontinhos, isto é entre o povo ao qual fui enviado a falar. Portanto, tenho de revelar qual é a verdade. Estão vendo? Aqui no Branham mesmo está explicando para nós, irmãos. Isto é para o povo a quem ele foi destinado a falar e aquele povo a quem tem ouvidos para ouvir esta voz que o irmão Branham pregou para nós. Isto é para aqueles que receberem esta palavra e entenderem esta revelação da mensagem do irmão Branham, do que ele estava pregando e revelando para nós. Entenderam, irmãos? Isto não é para todos. As virgens nécias da mensagem não recebem esta palavra. Por quê? Em primeiro lugar, porque não receberam ao mensageiro do ano 2000 para cá, que explicou esta palavra para nós.
e não entenderam que a mensagem de um homem só é para isto. Deus trabalha sempre com a mensagem de um homem só. Ele foi um homem só com o irmão Arte Russell Martim, após Branham. Ele foi um homem só com o irmão Joaquim Gonçalves Silva, até ele ser retirado. Ele foi um homem só, a coluna de fogo, continuando, com o pastor Osmar Rodrigues Costa. Entendem, irmãos? É tudo uma linha que não se pode sair fora. E cada este homem só tem o seu quíntuplo de Efésios do dia junto com ele, pregando o que ele está pregando, ou explicando, ou profetizando outra vez. Então o quíntuplo vai ali obedecer aquele Josué do dia. Entendem, irmãos? Moisés tinha que ser obedecido pelo povo. Agora, quando Moisés foi retirado, Deus colocou o homem só Josué à frente daquele povo. Então, Josué tinha que ser obedecido por aquele quíntuplo de Efésios que estava atrás de Josué. Era Caleb, era todos aqueles que obedeciam Josué. Porém, aqueles que não obedeciam Josué eram rebeldes. Nós não queremos ser taxados como rebeldes, não é verdade, irmãos? Então, por isso, temos que entender que há uma linha do alfa ao ômega e esta linha não pode ser cortada nem se sair fora da fila, como o irmão Branham também explicou isso quando ele teve a visão aquela que ele viu lá quando foi elevado, saiu do Espírito e foi levado ao céu, lá no paraíso. Então, entendem, irmãos? Vamos continuando. Então, isto é para o povo a quem crer. O irmão Branham está dizendo aqui. Portanto, eu tenho que revelar qual é a verdade sobre isto, o irmão Branham está dizendo aqui. Agora, o cordeiro, no tempo da intercessão aqui atrás, ele sabia que havia nomes ali que foram postos ali desde a fundação do mundo. E enquanto esses nomes ainda não tivessem sido manifestados na terra, ele tinha de permanecer ali como intercessor. Vocês entendem? A congregação, está escrito aqui, diz amém. Perfeitamente, predestinação, estão vendo? Muito bem, ele tinha de permanecer ali porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Irmão Breno pergunta, estão vendo? Ele repete de novo. Por sua presciência ele os viu, não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse. Mas por sua presciência, ele sabia quem pereceria e quem não. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse ainda sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. Entenderam, irmão? Intercessor. Mas ele permaneceu ali somente até 28 de fevereiro de 1963, quando apareceu naquela nuvem e entregou o livrinho aberto na mão do irmão Branham, do irmão William Marion Branham, que era o sétimo e último mensageiro das eras da igreja. Por que o mundo não aceita esta mensagem? Porque não aceitou que irmão Branham foi o sétimo e último mensageiro às eras da era da igreja. Não aceitaram o irmão Branham como mensageiro. Claro, os que aceitaram, então, formaram ali as igrejas dos branhamitas, mas os que não aceitaram, então, ficaram contra, e são os denominacionais. Parágrafo 61, agora note, mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão do Pai. Isso é Apocalipse 5. Agora ele toma o livro dos selos, o livro dos selos, ou o livro selado com selos, e abre-os e mostra-os. Veja, no final da era, agora, depois que a intercessão terminou, as eras da igreja terminaram. Ele entrou na primeira era de Éfeso, revelou e enviou o mensageiro. Nota o que acontece. Este mensageiro da era de Éfeso é o apóstolo Paulo, irmão. Nota o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece
Um anúncio nos céus, primeiro o que acontece, um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é desvendado, estão vendo? E quando o mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara guerra, uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo o que é a parte da guerra? Desculpa, aqui é uma pergunta, irmãos, deixa eu reformular aqui. O que é a parte da guerra? Irmão Brana pergunta. Então agora ele fala, o anjo da igreja capta o mistério de Deus. Ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta este mistério de Deus e então vai ter um povo depois que o mistério lhe foi dado. Aqui está, irmão. Então vai ter um povo depois que aquele mistério foi dado. Um povo que crê nessa revelação daquele mistério. E o que é esse povo que crê na revelação desse mistério? São as virgens prudentes, a noiva, a igreja. Então isso mostra para nós que há uma igreja predestinada de Cristo aqui no mundo. A única que detém a verdade de Jesus Cristo ainda até os dias de hoje. É a única igreja universal do Senhor Jesus Cristo. É a que capta os mistérios e ela continua andando aqui no mundo até que seja retirada daqui por ele próprio. Ele mesmo vem buscar a sua esposa, a sua noiva. Então, irmãos, eu ouvi falar esses dias de pessoas que dizem que nós não temos que crer em ninguém, que não precisamos de um pastor. Eu vejo eles falarem por aí na internet, eu vejo falarem também aqui nas ruas, às vezes pessoas conversando, eu vejo isso, irmãos, nas igrejas, eu vi isso agora esses dias, dizendo que não se precisa de pastor, que Deus agora deixou tudo ao Deus dará, o Espírito Santo é que faz a obra, mas o Espírito Santo, o próprio pastor Osmar explicou para nós, ele atua num homem, sempre num homem, e a coluna de fogo está com aquele homem. Então isso mostra que há uma igreja mundial no mundo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, e ela é uma igreja, é um povo separado, santo, é um povo separado dos incrédulos. Este povo é a esposa do Senhor que vai no arrebatamento. Mas ela vai no arrebatamento desde que creia e que tem que ter ali o seu líder maior, que é a mensagem de um homem só. Senão, irmãos, o que eu posso dizer? Que raio de mensagem de um homem só é essa, com um quíntuplo que era do pastor Osmar e estão aí divididos por aí? Não é mais a mensagem de um homem só. É a mensagem de vários homens só, e cada um prega do jeito que quiser. Mas não é para ser pregado do jeito que quiser, é para ser pregado do jeito que ele, o Senhor Jesus Cristo, estabeleceu. Não é nem que ele queira, mas como ele estabeleceu, desde o princípio do Alfa Jesus Cristo até o final, Ômega Brana. Entenderam, irmãos? Isto não pode ser mudado. A mensagem de um homem só, Deus escolhe o seu homem para continuar ela até o arrebatamento. E só irá no arrebatamento quem estiver unido com este homem que Deus escolheu. Então, quando Franca, ali, o pastor que substituiu o pastor Osmar Rodrigues Costa, um dia ele declarou na eleição dele que ali era somente um tabernáculo local. Mentira! Aquilo foi instituído por Deus, foi construído por Deus para ser um tabernáculo mundial. Por quê? Porque a mensagem de Brana nos Estados Unidos foi mundial. Só não tinha sido pregada no Brasil. Então ela veio para o Brasil, mas continuou sendo pregada no Brasil. Então dos Estados Unidos passou ao Brasil, e o Brasil para o mundo. Profetizes outras vezes, diz Apocalipse 10, 11, versículo 11, há muitos povos, nações e línguas. O que é isso? É mundial, meus irmãos. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo? Pregando uma mensagem de um homem só? Ou pregando a mensagem de vós, pastores, que querem dinheiro? Estão ficando igual às denominações. Nós não podemos ser denominação, nós não somos denominação, porém somos um povo separado.
e não somos desorganizados. O Senhor Jesus Cristo colocou um líder maior na esposa dele. E este líder maior, quando é retirado, vem outro, até que se cumpra aquilo, o propósito de Deus, que é o arrebatamento, e ele vir buscar esta esposa renovada, limpa, pura, que significa separada do mundo, separada dos incrédulos. É isso que nós temos que ser. Nós somos um povo crente, separado dos não crentes. Entenderam, irmãos? Continuando o parágrafo 65, aqui o primeiro selo, irmão Branham continua para nós. E então, Deus leva seu mensageiro. Meu Deus, o que vai acontecer aqui? Espero que não vá sumir. Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte. Vocês ouviram o que eu li aqui do irmão Branham? Vou repetir, parágrafo 65 do primeiro selo. E então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, separados dos incrédulos. Entenderam, irmãos? Foi o que eu expliquei agora. Tivemos um mensageiro maior, irmão William Branham. Mas depois de irmão Branham, nós tivemos um mensageiro maior, pastor Osmar Rodrigues Costa, pessoa estranha, não a mensagem de João, não tem nada a ver com a mensagem de João. Tivemos o ministério da pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa. Quem estava com ele estava certo, porém a mensagem não estava tão certa. Por isso precisou cumprir o parágrafo 44, ele foi recolhido na época certa, assim como Moisés também teve que ser recolhido para Josué continuar a caminhada. Então o pastor Osmar foi recolhido para que a outra porção continue a caminhada e explique isso para vocês, que é o que eu estou fazendo, explicando para vocês. Temos que continuar no caminho certo, meus irmãos. Vocês entendem? Entendem aí na internet? Amados irmãos e amadas pessoas, que Deus possa ajudar vocês a captarem que esta esposa ela tem que ser ajuntada para ir no rapto. Não é um ser tirado daqui ou ser tirado dali. Sim, é. Mas por que vai um e o outro não vai? Porque aquele que vai é aquele que creu na mensagem de um homem só, na mensagem do irmão William Marion Branham, que creu que ele é mensageiro das eras, que creu que ele é o último mensageiro. Então ele foi tirado do meio dos incrédulos, creu e veio para nós, os crentes verdadeiros, esposa do Senhor Jesus Cristo, e se uniu com nós e ficou neste grupo. Entenderam? Deus tira um dessa maneira e o outro, aquele que é incrédulo, que não creu, ele rejeita. É isso que significa que diz, um é tirado e o outro é deixado. Por que é deixado? Porque não creu. Porque não creu na pregação da mensagem verdadeira. É por isso que ele é deixado. Ele não creu. Então, quando a pessoa não crê, o que ela é? Incrédula. E ela vai ficar com quem? Com os incrédulos. Então, irmãos, eles vão ficar com os incrédulos. É tão fácil de entender. No mundo só existe um e dois. É um povo e outro povo. O diabo e Jesus Cristo. É uma guerra dos dois e sempre foi desde o início. Desde a rebelião de Satanás, de Lúcifer, lá no céu. Que foi jogado aqui na terra. É uma batalha, irmãos. E nós temos que escolher o lado que nós estamos. Se você escolhe o candomblé, você é considerado incrédulo. Você não pertence a Jesus Cristo. Se você escolhe a Igreja Católica Romana, você é considerado incrédulo. Você não pertence a Jesus Cristo. Aquilo é fora. Se você escolhe, seja o que for a sua escolha, Jesus é um só. Se você escolhe o caminho de Branham, você está certo. Porque assim termina a mensagem na última era. A era de Laodiceia termina com Branham. William Marion Branham, o mensageiro que trouxe a mensagem da esposa de Cristo. E hoje nós, após Branham, continuamos esta caminhada da mesma maneira, dentro de Branham. Porém,
como líder da outra porção agora. Porque se vocês não tiveram esse entendimento até agora, irmãos, então vocês estão pensando que vão num rapto. Vocês não vão num rapto. Não vão passar a grande tribulação e vão ter uma grande decepção. Continuando, irmãos. Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte, adormecidos. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isto, um juízo temporário. E então, depois que isso termina, então isto prossegue, eles se denominam e introduzem denominações. E começam com o trabalho daquele homem como de Wesley e todos os demais. E então leva todos a uma discórdia novamente. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? Aqui o irmão Branham está falando então das eras da igreja. Né? Aí aparece outro mensageiro. Tal. O primeiro foi o apóstolo Paulo. E assim por diante. Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Esse chega à terra é outra pessoa, nasce aqui no mundo, nasce nesse planeta, na terra. Mas uma pessoa que está incumbida com um propósito de Deus lá da eternidade, ele vai ser uma pessoa que vai ser uma criança, e vai ser adolescente, e vai chegar à idade adulta, e vai ser como nós. E então ele vai reconhecer aquilo que Deus então vai fazer o chamado para ele, Deus vai tratar com ele, e ele vai fazer o quê? Começar a pregar a mensagem aquela que ele foi destinado a pregar em sua era. Assim foi com Lutero e os demais. Entendem, irmãos? E assim Deus vai trabalhando naquele homem que já era predestinado a nascer aqui nesse mundo para trazer esta mensagem para nós. Ou a mensagem da era dele. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? Então quando chega, a trombeta soa. O que é a trombeta? É a mensagem que ele prega. Ele está fazendo a pregação, está tocando a trombeta com a sua mensagem. O que eu estou fazendo aqui para vocês aí na internet, para nós aqui no Luiz e até para mim, estou tocando a trombeta. Estou falando para vocês. Ele declara guerra. Tu vê que o irmão Branham aqui chama de guerra. Ó. É uma guerra, e é mesmo, porque é uma guerra contra o diabo e aos filhos da incredulidade, os filhos das trevas. Está vendo? E então acontece, então o que acontece? Finalmente então ele é levado. E então quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói, morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. Então ele segue para outra. Oh, é um grande plano. Vejam o que aconteceu, irmão. Pastor Osmar foi retirado. Teve que vir uma outra parte. O rapto não se deu. Agora, se o rapto tivesse se dado, nem mesmo eu estaria aqui pregando na internet. Vejam, até que chega aquele último anjo. Vejam aqui que o irmão Branham chama de anjo. É um anjo terreal, aquele pregador. Agora, ele não tem nenhum mistério definido. Mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, ali está, Apocalipse 10, 1, até mais ou menos o 4, você entenderá muito bem, está vendo? Toma o livro e descê-lo e os abres. E mostra ao sétimo anjo. Porque isto, somente os mistérios de Deus, é o ministério do sétimo anjo. Por que isto somente? Os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Agora acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história. Provamos, está vendo? A mensagem do anjo da sétima igreja, muito bem, revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, 1 a 7,
que hão de ser. Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo, o seu toque, tocando a trombeta do Evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Isso é o irmão Branham mesmo falando aqui, que nos dias do sétimo anjo, que era ele mesmo pregando ali, irmãos. Entende? Irmão Branham não gostava de dizer sou eu que estou falando para vocês. Ele gostava de pregar de uma maneira que as pessoas que estivessem ouvindo crescem que era ele, aquele homem que estava pregando ali. E que enxergassem que ele era um predestinado de Deus de estar ali levando aquela mensagem. Mas ele mesmo não gostava de dizer sou eu, você não enxerga que sou eu. Algumas vezes ele tinha que dizer sou eu. É como aquela mulher do poço chegou e conversou com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ela disse a ele disse umas coisas ali, acertou algumas coisas daquela mulher ali, né? Adivinhou, mas não é adivinhação, profetizou. E a mulher disse, vejo que é profeta, né? Daí ela disse, há um Messias prometido de vir, que dizem as Escrituras que quando ele vir fará essas coisas que você falou para mim. A mulher do poço dizendo para Jesus. Então o que Jesus disse para ela, ele teve que se revelar. Ele disse, sou eu que falo contigo. Naquele momento, Jesus Cristo teve que dizer quem ele era para ela e se revelou a ela. E ela creu nele. Por quê? Só porque acertou as profecias que fez dela, dizendo que ela tinha outros maridos? Não, foi porque ela enxergou que aquele homem era alguma coisa diferente, era Deus nele, era Deus, o próprio Deus ali falando com ela. Então ela largou tudo e saiu correndo pela cidade e foi correndo e disse, veja um homem que encontrei e ele aqui falou comigo e me disse coisas que eu fiz. Será que não é o Messias aquele prometido nas Escrituras? Com certeza aquele dia disseram, essa mulher está meio maluca, ela foi buscar água no poço, deve ter bebido alguma água envenenada que deixou ela maluca da cabeça, pois saiu que nem louca falando de lá. Mas não, irmãos, ela teve um encontro diretamente com Jesus, com o Senhor Deus ali, e Jesus se revelou, ele sou eu que falo contigo. Tu veja, irmãos, ele se revela aos pequenos. E ele se revela aos pequenos e escondido. Ele não saiu dizendo para uma multidão, sou eu o Messias que prego para vocês, sou eu que vocês têm que ouvir. Entendem, irmãos? Não, ele se revelou apenas para uma, na frente dele, uma conversa particular de um homem com uma mulher ali tirando água do poço. Então é assim que Deus se revela, irmãos. Ele se revela aos predestinados, às virgens prudentes que irão no arrebatamento. Ele se revela aos verdadeiros, aqueles pequeninos, aqueles que ficam desanimados e dizem, eu não sou nada. Aqueles que ficam olhando, eu tenho muitos pecados, eu não tenho como saber, eu não tenho como estar no meio desse povo, eu sou um pecador. Mas justamente Deus vem buscar Deus vem buscar os pecadores para limpá-los e para fazer filhos, porque eles são os filhos verdadeiros do reino. Eles apenas estão num caminho ali que caíram e erraram durante um tempo, mas eles eram todo momento filhos de Deus e predestinados à salvação. Satanás os enganou por um tempo e os levou por caminhos errados, mas agora veio Jesus e os limpou e disse, não, Satanás, tira a mão dele, ele é meu filho, ele não é teu, ele não é tua semente, a semente de Abraão está nele, é minha semente, ele não é teu, larga a mão dele, vai com os teus incrédulos, mas este, por mais pecados que tenha, eu morri por ele na cruz, eu derramei o meu sangue, eu ganhei ele é meu, não é seu. Tira as mãos dele, Satanás. Até hoje você usou o corpo dele, usou a boca dele para falar coisas que não devia. Você fez isso com ele. Mas de hoje em diante este é meu filho, que não vai fazer mais isto, porque agora eu o limparei. Ele é meu, ele vem para o meu lado, para o meu reino, não o teu reino de trevas e de imundícia. É isso que Jesus faz por nós, irmãos, com o sangue dele, o cloro que nos limpa, com
Continuando aqui, primeiro selo, parágrafo 69. Do mesmo modo aqui, sai nas eras primitivas da igreja, entenderemos dentro um pouco essa doutrina. Uma doutrina, desculpe, irmãos. E então tornou-se um dito primeiro, depois uma doutrina, e então tornou-se um estatuto, depois tornou-se uma igreja, e no decorrer da Idade Média. Então, da Idade Média veio a primeira reforma, Lutero, e ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que ocorreriam durante aquela era da igreja. Tudo lá naquela época, mas não as concluiu. Estou vendo, irmãos, que eu vou ter que fazer uma terceira parte hoje aqui, porque esta mensagem ela fica mais alongada, porque tem coisas que eu tenho, que o Espírito Santo me faz falar e tem que ser falado, então por isso ela fica, mas nós vamos concluir nem que seja numa terceira parte. Vamos só mais um pouquinho agora. Então veio Wesley com santificação, trouxe um pouco mais, todavia, não concluiu, omitiu coisas por toda parte, tal como aspersão ao invés de batismo, e Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo ao invés do Senhor Jesus Cristo, todas essas diversas coisas. Então veio a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo e eles ficaram nisso. Agora, não pode haver mais eras, é só isso. Essa é a Filadélfia, a era de Laodiceia, ou a era de Laodiceia. Mas então, reticências. Nós constatamos ao estudar a Escritura que o mensageiro, a era, ou para a era, vem bem ao final da era. Todas as vezes. Paulo veio ao final da era. Verificamos que Irineu veio ao final da era. Martinho ao final da era. Lutero ao final da era católica. E o quê? Wesley ao final da era luterana. E os pentecostais ao final da era da santificação, ao batismo do Espírito Santo. E ao final da era pentecostal devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajudar esta noite a lhes mostrar, aqui irmão Branham falando, né? Por aqui que havemos de ver, receber um mensageiro que tomará todos esses pontos que omitiram lá no passado, e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja. Por isso, irmãos, que nós sabemos que há uma noiva separada, uma esposa, e para fazer parte desta noiva e dessa esposa precisa uma preparação. Preparação para o quê? Para o arrebatamento. Então vejam, irmãos, que as igrejas denominacionais do mundo que não aceitaram o irmão William Marion Branham como mensageiro e último mensageiro das eras da igreja, elas então não estão dentro da preparação para serem noiva do Senhor. Elas são igrejas denominacionais, aquelas que aceitaram a doutrina errada de Pai, Filho e Espírito Santo dentro das igrejas e não sabem que Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios do Senhor, né? E não para batizar nos ofícios. Temos que batizar no nome do Senhor da obra. Quem é o Senhor da obra? O Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo em 3 ofícios. Ele é um Deus em 3 ofícios. E então virão 7 trovões. Parágrafo 75, continuando aqui, primeiro selo. Misteriosos, que nem chegaram a ser escritos. Sim, eles não foram escritos, irmãos, porque Deus disse a João, quando estava revelando a ele, não escrevas o que vês, sela. Isso mesmo, e creio que através desses 7 trovões, pontinhos, né, ou reticências, serão revelados nos últimos dias, para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Aqui está o ponto, irmãos. Aqui está, eles serão revelados nos últimos dias. Nos dias de quem? Quais são os últimos dias? É os dias do irmão William Marion Branham. Esses são os últimos dias. Então, do tempo do irmão William Marion Branham para cá, é que nós podemos contar que ali eram os últimos dias que nós estávamos vivendo da esposa de Cristo na terra. Até o dia, digamos assim, que foi quando teve a aparição da nuvem de 28 de fevereiro de 1963.
Ali ainda não eram os últimos dias. Passou a ser dali para frente os últimos dias. Porque ali Jesus sai do trono, sai da intercessão, e ele então é leão e juiz das nações. Ali passou a ser os últimos dias. Entenderam, irmãos? Chegamos até naquele ponto. E quando Deus aparece, ou os anjos, 7 anjos da eternidade, formam aquela nuvem, ali fica o sinal no céu que ali em diante é os últimos dias que estaríamos vivendo da noiva de Cristo na terra. Então nós estamos vivendo dos últimos dias para cá com a mensagem do último mensageiro, irmão William Marion Branham. Ele trouxe a mensagem dos últimos dias para nós. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva à fé de arrebatamento, porque com a que temos no momento não conseguiríamos fazê-lo. Veja, então o irmão Branham no dia dele estava dizendo que a fé que eles tinham no momento em que o irmão Branham estava vivendo, eles não conseguiriam fazer esse arrebatamento. O irmão Branham sabia que a mensagem dele um dia ia parar, ele ia pregar, mas ainda não ia se dar o arrebatamento. Então ele fez uma predição lá em 1977, dizendo que eu predigo, ele disse eu não profetizo, eu predigo, alguma coisa que ele pensava na mente dele, mas Deus não revela tudo na hora assim para o profeta, é aos poucos. Então ele fez ali uma coisa que não foi muito certa, correta, não foi muito certa, mas ele mesmo estava vendo conforme a tecnologia daqueles dias em que ele estava vivendo e todas as coisas que estavam acontecendo em redor dele, ele chegou assim a dizer, acredito que estamos, em outras palavras, acredito que estamos chegando e o arrebatamento vai se dar agora, em 1977. Então ele disse isso, e muitos branhamitas foram atrás dessas coisas. E infelizmente não aconteceu o arrebatamento, ou felizmente não aconteceu, porque se tivesse acontecido, eu nem teria sido alcançado para a mensagem do irmão Branham. Eu nasci em 66, mas eu seria uma criança e não teria sido alcançado com a mensagem de Branham, já teria dado o arrebatamento. Então vejam, irmãos, teria dado lá em 77, eu ainda era adolescente, nem sabia nada da mensagem de irmão Branham. Então serão revelados para juntar a noiva. Então a fé que eles tinham naquele momento não era a fé de rapto, o que significa que esta fé de rapto viria após Branham. Ela tem que vir após Branham partir, pois não tinham naquele tempo a fé para o arrebatamento. Então veio ali o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, e não alcançaram a fé de arrebatamento ainda nos dias dele. Porque se tivessem alcançado a fé de arrebatamento, certamente ele já teria sido arrebatado antes dele falecer. Então Deus teria levado ele vivo para o céu e com o corpo transformado. Entenderam, irmãos? Por isso não houve arrebatamento nos dias do pastor Osmar. Então havia uma outra porção agora para corrigir aquilo que não fosse escritura, porque ele começou ali a dizer coisas que não eram escrituras do ano 2018 para cá, e começou a dizer que o dízimo era tudo dele, eles podiam fazer o que quiser. E isso aconteceu por quê? Para encobrir que ele estava se usando errado do dízimo. Desculpa dizer, mas esta verdade tem que sair de algum lugar. Então, para encobrir estas coisas dele, ele inventou. E o quíntuplo dele, corrupto, começou a dizer a mesma coisa errada que ele falou, em vez de dizer, pera lá, Osmar, pera lá, pessoa estranha. Isso não está na mensagem de Branham, dizer que nós podemos fazer o que quiser com o dízimo. Não teve um que teve a coragem de falar a verdade da palavra. O que Deus fez? Os separou em grupos diferentes e levou então aquele que estava pregando, que não era mais escritura. Mas não foi só isso, teve outras coisas que ele fez. Então queria encobrir a verdade e levar adiante uma mensagem morta, pregando as mensagens do pastor Osmar que ele pregou ali, achando
que isso os levará ao rapto e que são família Branham. Não são família Branham que vai no rapto ainda. Não é a família Branham, porque a família Branham não é corrupta. A família Branham coloca tudo no seu devido lugar. Não pode ter ditos como esse que faz o que quiser com o dízimo. Não, nós fazemos o que o irmão Branham ensinou a fazer com o dízimo. Prega-se como o irmão Branham ensinou, 10% é do pastor, o restante é da igreja para ser usado para a igreja. E hoje, cadê aqueles que estão ajudando a igreja de Cristo no mundo? Eu vejo as denominações se preparando porque eles enxergam que vem um arrebatamento, os quais eles não vão ir. Pensam que vão, mas não estão preparados para isso. Eles não têm a fé de arrebatamento, porque eles rejeitaram aquele que trouxe a mensagem para o arrebatamento, o irmão Branham. Porém, irmãos, vejam, observem. Temos aquele lado de que eles não enxergam estas coisas. Como irão ao arrebatamento? E nós? Nós, então, que somos os branhamitas, o que fizemos? A mesma coisa que eles usamos, ou eles, eu não usei. Eles usam os dízimos para si próprios, em vez de investirem na noiva. Então aqueles denominacionais, sabendo que vem um grande terremoto e que a terra vai passar por tribulação, tem pessoas que já estão se prevenindo de saírem das cidades grandes e irem para as zonas rurais, morar, para se prevenirem dessas coisas, e eles estão certos, só eles não irão no arrebatamento. Mas nós, branhamitas, o que fizemos com o dinheiro da igreja? Os pastores usaram todos para si próprios, construindo suas mansões, seus carrões, e fazendo pregações de irmão Branham vãs. E cadê a parte, aquela que era da igreja, para eles se prevenirem também? Ou vocês acham que a noiva de Cristo não vai passar pelo início da tribulação? A noiva de Cristo não vai entrar na tribulação, mas o início e o aperto, o irmão Branham profetizou para nós que a noiva irá passar por um aperto, e este aperto tinha que ter alguém ali que estava com o dízimo preparado para ajudar o povo de Deus. E esse povo de Deus tinha que ser ajudado de que maneira? Separando-se dos incrédulos do mundo. Tendo chácaras para eles irem morar juntos em lugares separados para se prevenir desse aperto. Mas não, em vez disso, os pastores estão na farra do dízimo, usando para si próprios, com suas casas, com piscinas, e fazendo pregações e viajando para lá e para cá, uma mensagem vã, branhamita, que não os ajudará em nada, porque serão pegos, e ali quando o anticristo vier, que é o início do aperto, eles vão ver esse anticristo, e eles vão ver que seus bens que eles pegaram da igreja serão confiscados, e eles vão ficar em desespero no início desse aperto, porque não se preveniram para ajudar o povo de Deus. Assim como as denominações. Porém, as virgens prudentes receberão esta palavra, e os pouquinhos gatos pingados, que um tal de João, bispo dos santos, chamou, nós aqui, estes vão ser preservados, porque são poucos que irão no rapto, porque eles creem na palavra de Deus. Agora, como chamam nós de gatos pingados? De certo ele esqueceu, ou esqueceram, que o povo de Deus sempre foi aqueles poucos. Os verdadeiros sempre foram poucos. E a maioria foram os rejeitados por Deus, os quais nunca herdaram nada de Deus. E não herdaram, porque rejeitam a verdade da palavra do dia e da hora. Então, assim, irmãos, vamos encerrar por aqui, no parágrafo 75, que eu vou até anotar aqui, para nós continuarmos numa terceira parte, porque essa parte do primeiro selo está muito boa, até, irmão Luiz. Está dando muitas revelações para nós, mais até do que no tempo do Osmar, está nos ajudando muito mais. Deus abençoe os irmãos da internet e que possam receber esta palavra nos seus lares, irmão. Vamos levantar de pé, irmão Luiz, e vamos orar por nós e por todos os irmãos da internet. O irmão só sai um pouquinho do lado, vou ficar aqui para cá, irmão.
Tá bom. Vai mais para cá, senão a câmera não vai te pegar aí. Aí, tá bom. Vamos orar, irmãos. Deus Todo-Poderoso, nós terminamos agora esse culto, deixando essas pessoas ali, que tu possas falar com todos eles e entenderem que a noiva de Cristo é separada do mundo e dos incrédulos, e que tu, Senhor Deus, está ali guardando nós de todo o mal que vem sobre nós, enquanto estamos aqui nessa terra. Que Deus possa abençoar cada família, cada pessoa individualmente que estiver ouvindo na internet. E se você estiver com alguma aflição agora, erga sua mão onde você estiver aí e diga: Senhor, eu preciso dessa bênção, e que Deus lhe dê uma bênção, que Ele ajude na saúde, no físico, no mental, naquilo que você precisar, e que o Espírito Santo de Deus possa chegar até você, e aquilo que estiver no seu pensamento e você estiver precisando, coloque agora na mente em Jesus Cristo e você será liberto, porque o poder do Senhor Jesus Cristo e a misericórdia dele estará sobre você, e você será curado onde você estiver, e a sua aflição lhe deixará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos reunidos aqui neste momento com a tua palavra. Que assim seja. Muito obrigado por essa tarde. Amém. Amém. E que Deus abençoe vocês, irmãos, e até uma próxima oportunidade. Deus vos abençoe.